som. Boa noite, igreja, tudo bom? Paz. Você pode ficar de pé, por favor? Você poderia ver se seu celular está desligado? Nesse momento a gente vai estar cultuando ao nosso Deus. Eu peço, por favor, você desligue o seu celular, por favor. E eu quero que você, agora nesse momento, você ore, você fale com Deus, porque é Ele que tem suprido todas as nossas necessidades hoje. Se você está aqui é porque o Espírito Santo trouxe você aqui. Se você está com saúde é porque Deus te deu essa saúde, te proporcionou esse domingo maravilhoso. Ainda não terminou. Se você está triste, que você vai encontrar alegria. Feche os seus olhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus em adoração. Em adoração, fale isso para Ele, fale isso para o Senhor. Você está aqui para adorá-lo, para cultuá-lo. Você veio aqui falar com Ele, conversar com Ele, e o Senhor está aqui para ouvir você. O Senhor está aqui para nos ouvir. Fale do jeito que você sabe. Você não precisa ser uma pessoa muito eloquente para orar. Você só precisa falar e Deus vai te ouvir, vai te ouvir. Então fale com Ele, fale com Ele. Senhor Todo-Poderoso, nós estamos aqui, rendendo a Ti toda a honra, toda a glória do Senhor Deus. Deus, nos colocamos na Tua presença, colocamos o nosso coração dentro de Ti, colocamos a nossa vida, Senhor, dentro do Teu altar, colocamos tudo que nós temos, colocamos a nossa família, nossa igreja. Nos abençoa nessa noite, Senhor. Abre a janela dos céus. Derrama o teu favor sobre a nossa vida nessa noite. Abençoa aqueles que estão vivos, Senhor. Cobre com o teu sangue. Que eles chegam aqui na tua casa, debaixo da tua bênção, da tua paz. E todo aquele que entrou pelaquela porta triste começa a sentir-se alegre. Que aquele que entrou pelaquela porta agora, eita, abençoado, acaba bom. A leveza do teu amor, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, encha o seu coração, invada todo o seu ser, para que você glorifique o nosso Deus, que somente Ele é digno. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar juntos em adoração. Cante em adoração, eu me rendo a Ti. Em adoração, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. Tu és como o rio, Tu és como o rio, rios de águas vivas, fluindo de mim. Ele é manancial da nossa vida. Ele é fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Traz vida ao coração. Traz vida ao coração. Como o rei Davi. Como o rei Davi. Quero te louvar. Diga, minha alma canta. A minha alma canta a Ti, Senhor.
Irmãos, olha para meu povo. Põe a mão no seu coração. Você vai cantar como o rei Davi, eu quero te adorar. Davi tinha muitos defeitos, mas ele tinha uma virtude que ele tinha uma característica, não era uma virtude, era uma característica de um verdadeiro adorador. Ele sabia adorar a Deus como ninguém. E quando ele adorava, Deus se inclinava e o perdoava, a ponto de Deus dizer que ele era o segundo coração, homem segundo o coração de Deus. Então vamos cantar como o rei Davi, quero te adorar. Busquemos essa característica de verdadeiros adoradores. Cante. Como o rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Graça e paz, igreja. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 46. Salmo 46. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, diante do teu altar. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, nossa adoração,
Nós estamos aqui, Senhor Deus, sabendo que somos pecadores, mas estamos aqui comparecendo à Tua presença, verdadeiramente arrependidos. Nós gostaríamos, Senhor Deus, no final, sentirmos aliviados e poder cear contigo. Continua conosco, ó Pai, que Teu Santo Espírito possa continuar nos conduzindo à Tua presença e que Tu continues sendo, Senhor Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Que nós possamos, Senhor, a cada dia nos sentir edificados na fé, na Tua presença. Nós possamos demonstrar o nosso amor por Ti, ó Pai. Retribuir o amor verdadeiro e profundo que nós sentimos de Ti, também com o amor verdadeiro e profundo que nós possamos demonstrar através do amor ao nosso irmão e através do zelo e cuidado com a Tua casa, com a Tua igreja. Nos abençoa, Pai. Permanece conosco ao longo desta noite e continua conosco ao longo de nossas vidas, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, é o que Te pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Continue de pé, meu irmão. Irmãos, você precisa de uma bênção. E eu preciso de uma bênção. A bênção não é só financeira, não, é espiritual também, amém? É renovo, é avivamento. Bênção material, isso aí é as demais coisas. A nossa bênção que nós procuramos é igual a Jacó, ter o favor de Deus na vida, amém? Então, se você quer isso, vamos cantar junto. Preciso de uma bênção, cante junto. Estava
achou força lá dentro, a última força dela, e foi atrás do mestre. Ela tocou. Você está cantando, eu não saio daqui se o Senhor não me tocar. Você quer que Deus te toque nessa noite? Toca ele primeiro, meu irmão. Ela foi atrás dele. Jesus não saía dizendo assim: hoje eu vou na casa de fulano para fazer um milagre lá. De jeito nenhum. As pessoas iam ao encontro dele, amém? E aí as pessoas tinham o favor dele. E nessa noite você vê o encontro dele aqui. Você vai sair aqui do mesmo jeito que entrou? Sim ou não? Amém? Então levanta suas mãos para o céu e preciso de uma bênção. Você tem que cantar isso. Eu preciso de uma bênção e não vou desistir. Eu preciso de uma bênção e não vou desistir. Eu preciso de uma bênção e não vou desistir. Os braços para cima, os braços para cima, vamos lá. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos cantar, Senhor. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Cante. Se eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai me impedir. A unção de Deus sobre mim. Só igreja, preciso de uma bênção, você. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Você pode fazer melhor. Não vou sair daqui. Aleluia. Sai quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada, nada, Senhor, nada. Nada vai impedir. Aleluia. A unção de Deus. Preciso de uma bênção para terminar. Vamos juntos. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Nada vai impedir a unção de Deus na tua vida, amém? Nada, você não pode deixar a tristeza te abalar. Você não pode deixar a tua vida te deixar de fora, não. Você é mais forte do que isso. Deus te criou como mais que você não é só o vencedor que chega a você. Deus falou que a gente é mais do que vencedor. Nós somos mais que vencedores naquele que morreu por nós, Cristo Jesus, amém? Eu vejo que a glória chegou nesse lugar. A glória do Senhor chegou aqui. Agora você tem que bater palma, você tem que estar com alegria. Faz o seguinte, dá uma boa noite pro teu irmão aí, bem animado ali. Boa noite, meu irmão. Dá uma boa noite bem alegre aí pra ele. E a palma toda. Eu quero ouvir um glória a Deus aí bem alto. 1, 2, 3. Mais alto, 1, 2, 3. Aleluia. Eu vejo a glória.
sobre a sua vida, amém? Diga para ele. A glória do Senhor está sobre a sua vida. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vejo. Não, eu quero ver. Agora, na palma, bem bonito. A palma é o molho. E você cantando, viu? Você tem que cantar. A gente vai cantar, vai te acompanhar, só. Vamos lá. 1, 2, 3, eu quero ver. Ver agora o seu poder, a sua glória iluminando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o seu nome, não preciso. Só. Eu quero. Ver agora o seu poder, Tá bonito, canta. a sua glória inundando meu ser. Suas mãos. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sigo o Senhor me tocar. Amém? Pode bater palma, irmão. É o Senhor da gente. Ai, coisa boa, viu? Agora você já está melhor, viu? Você rindo, você chega assim, né? Você está rindo agora, você está mais descontraído. Aí a gente começa a ficar melhor. Melhor ainda é quando a gente canta que Deus é Deus da nossa vida. Aí é a melhor coisa que tem. Quando Deus é Deus da nossa vida, Ele fica com a gente. Ele fica com a gente aqui no coração. E a melhor coisa do mundo é quando a gente tem o Senhor. Deus é a minha vida. Vamos lá. Na palma. Isso. Pode ser melhor. Cantando com a gente. Deus. Deus, Ele é o Pai.
de Davi. Senhor, não retire teus testemunhos da minha vida. Deus da minha vida. Pra Ele. Oh, Ele mora em ti. Deixa Ele dizer. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida. Deus da minha vida. Só a sua casa mora em ti. Deixa eu te dizer o que eu preciso lá. Eu preciso do Senhor. Se você precisa dele, você vai aí, ó. Senhor, eu preciso de ti. Faça uma oração pequena dizendo assim: Senhor, eu preciso de ti. Na minha vida, na minha família. Porque eu quero que a minha família seja uma casa de bênçãos. Eu quero que a minha família seja uma casa de oração. Uma casa de tua vida, Senhor. Tua casa hoje não pode ser uma casa de bênçãos, irmão. Mas você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E nessa noite, o agir de Deus, que é lindo, vai impactar a tua vida. Que o teu coração esteja aberto, que a tua mente esteja pronta para receber aquilo que Deus quer te dar nessa noite. Meu irmão, não ligue para o mundo, nem deixe as coisas do mundo te abater. Não deixe os problemas tirar o teu ânimo. Não perca o seu coração. Deixe Deus ser Deus da tua vida. Se entregue a Ele por completo. Mergulhe no rio do Espírito Santo. Deixe o Senhor te tomar, meu irmão. Viva para Ele. A alegria maior da nossa vida é Ele. Somente Ele. O Senhor Todo-Poderoso. Fale na sua vida. Sou a sua casa, mora em ti. Deixa eu te dizer o que eu preciso lá. Eu preciso do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Quero, antes de fazermos a nossa oração de confissão, dar aqui 2 avisos rapidinho, um para os pais e outro para toda a igreja. O primeiro aviso é pedir aos pais que não deixem seus filhos soltos aqui no ambiente da igreja e nem que eles fiquem entrando em locais aqui, em algumas áreas, para evitar qualquer tipo de acidente que eles não conheçam. O segundo aviso que eu gostaria de dar é que nós temos uma equipe aqui de Ministério de Integração, que é uma equipe que está na área no momento dos avisos. Eu vou trazê-los até aqui à frente, chamá-los até aqui à frente, para que vocês possam conhecê-los. E essa equipe é uma equipe que nos auxilia no atendimento a cada um de vocês, naquilo que vocês precisarem de qualquer informação ou de qualquer coisa. Vocês podem acionar a equipe do Ministério de Integração e eles vão estar disponíveis para atender vocês. Um outro aviso, acrescentando mais um aviso aqui rapidinho, eu quero falar para vocês que nós temos aqui o MTI, que é o Ministério de Tecnologia e Informação. A partir do próximo domingo, todos os nossos cultos estão sendo filmados, gravados, e eles vão estar passando ao vivo na internet. E eles vão estar passando ao vivo na internet. Então, a partir do próximo domingo, o nosso culto já não vai estar só aqui, ele vai estar no mundo inteiro, onde se tiver acesso à internet. Agora, não fiquem em casa assistindo um culto na internet, não, viu? Venham para a igreja. Mas a partir do próximo domingo, o nosso culto já vai estar sendo transmitido ao vivo pela internet. Então, venham para a igreja bonitos, evitem estar saindo, se levantando, evitem conversa. Se você tiver pedir alguma informação, conversar com alguém, converse discretamente, porque o cameraman, que é o João Veloso ali, ele vai estar passando aqui e de repente alguém está assistindo ao nosso culto e está vendo o comportamento, o nosso comportamento e a nossa maneira de ser dentro da igreja, né? São esses avisos antes de
para a gente continuar dando procedimento ao nosso culto, eu quero convidar todos vocês para que nós possamos baixar nossas cabeças nesse momento, fechar os nossos olhos, porque agora é o momento que a igreja vai orar. Não é só uma pessoa que vai estar orando, mas toda a igreja vai estar orando. Nós vamos fazer a nossa oração de confissão ao Senhor. É a oração em que você vai estar dizendo para Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que você deseja no seu coração. Tem coisas que estão no nosso coração que a gente não diz para ninguém, a gente diz só para Deus. E às vezes a gente nem tem coragem, nem forças para dizer de uma forma como gostaríamos de dizer, mas podemos dizer pelos nossos pensamentos aquilo que está no nosso coração. Feche seus olhos, por favor, cubra sua cabeça e faça essa oração diante do Senhor. Oremos. Querido Deus, teu povo reunido nessa noite, prostra-se diante da tua soberania, da tua presença que é tão marcante, tão especial em nossas vidas. Nós que reconhecemos a nossa pequenez, admitimos para o Senhor que somos pecadores, que necessitamos e precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Quando estamos na tua presença e falamos contigo através dos nossos pensamentos ou por palavras, o nosso coração se coloca em duas posições quando estamos na tua presença. Ou ele se alegra por tua presença e podermos desfrutar dela e usufruirmos da tua grandeza em nossas vidas, ou nos entristecemos, envergonhados pelos nossos pecados e pelas coisas ruins que praticamos na vida. Mas que nessa noite seja a primeira opção que esteja presente na nossa vida e sentirmos alegria porque o Senhor está presente no nosso meio. Porque quando chegamos aqui o Senhor já estava, e o Senhor é soberano e absoluto, que apesar de todo esse momento em que o Brasil inteiro, milhares de cristãos estão reunidos no mundo até para adorar ao Senhor, ouvir tua palavra, falar contigo. Mas nesse exato momento, o Senhor com exclusividade preparou esse momento para dar atenção a cada um de nós, para ouvir a nossa voz aqui. Senhor, que honra sabermos que entre milhares de pessoas importantes nessa vida, e quando desejamos falar com elas, elas se recusam a nos ouvir, impõem algumas barreiras e dificuldades para termos acesso, para nos impedir de termos acesso a elas. Mas quando nós curvamos nossas cabeças e falamos com o Senhor, imediatamente o céu se abre
céus param. E o Senhor do teu alto e sublime trono ouve-nos de uma forma tão especial, tão grandiosa. Mas não só fica em nos ouvir. Momentos como esse em que nós confessamos a Ti os nossos pecados, o Senhor ainda tem a capacidade extraordinária e grandiosa de nos ouvir e perdoar os nossos pecados. Qualquer pessoa pode apontar o dedo para qualquer um de nós e nos acusarmos de qualquer pecado que tenhamos cometido nesta vida. Mas o Senhor, de nenhum deles se lembrará mais. E o Senhor, que é excelso, grande, tremendo, majestoso, santo, sublime, grandioso, poderoso, Deus amoroso, Deus presente, onisciente, onipresente, onipotente, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, Deus que nos visita, que trata das nossas vidas, que trata das nossas feridas, que consola a nossa alma e nos aconchega como um pai que se compadece do seu filho. Abrace-nos nessa noite, Senhor Jesus, e que o nosso corpo sinta a Tua presença, para que o nosso espírito se alegre em Ti, meu Deus, para que a nossa alma aprenda a ter alegria, regozijo de estar na Tua presença. Obrigado pela vida de cada pessoa que se inclina nesta noite com um propósito de apresentar diante de Ti as suas fragilidades. Visite nesta noite aqueles que estão enfermos, que estão com a alma enferma, com o espírito doente, com o corpo fragilizado pelo cansaço, pela dor. Dê o renovo, em nome de Jesus, nessa noite, aquele que chegou aqui fraco. Transborde o coração daquele que chegou triste. Seja solícito com aquele que chegou ansioso, preocupado com o dia de amanhã, esse dia que a nós não nos pertence, Senhor. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nós queremos erguer as nossas mãos para os céus, adorar o Teu nome, te dizer que não há outro Deus além de Ti, que não há Deus semelhante a Ti, que não há Deus poderoso como o Senhor, grandioso, rico em misericórdia, pronto, sempre pronto para perdoar, que não há Deus que tenha a capacidade que o Senhor tem de nos ouvir no universo, no cosmos de um mundo tão grande, tão extenso, em que milhares de pessoas se reúnem e estão falando ou adorando o Teu nome nesse instante nos quatro cantos da terra. Mas nessa noite, o Teu Espírito Santo está presente aqui na nossa vida, o Consolador, e podemos sentir a Tua presença. Como suave é o Senhor, que seja suave a Tua presença na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito, que a alegria seja transbordante em nosso viver. Não permita, Senhor, que nenhuma pessoa nesta noite saia deste lugar sem que suas vidas sejam transformadas, mudadas, modificadas, impactadas pela presença do Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa confissão. Nos perdoe por nossas falhas, e que o Teu sangue, precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário,
Ele venha sobre nós, nos lavando, purificando-nos e limpando-nos de todo o mal que causamos contra Ti. Assim nós te oramos, em nome de Jesus, 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 que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e Ele é para sempre, eternamente, Senhor das nossas vidas. Amém. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar.
eu quero dizer para vocês que hoje é um motivo de muita alegria e satisfação para oferecermos esse culto aqui de gratidão ao Senhor. Tem tanta gente aqui que aniversariou esses dias e que está aí com o coração desejoso de agradecer a Deus, de oferecer esse culto ao Senhor. Nós temos famílias inteiras aqui reunidos e vieram aqui hoje trazer ao altar do Senhor um sacrifício de louvor e de adoração. No final da mensagem eu vou estar chamando cada pessoa aqui e apresentando para vocês aqueles que estão aniversariando e aqueles que estão oferecendo esse culto de ações de graça. Mas eu tô sendo surpreendido aqui, porque eu tô olhando aqui, vendo um monte de gente que eu nunca vi na minha vida, né? Eu tô vendo aqui uma grande equipe aqui da Igreja Presbiteriana de Peixinhos, igreja da qual eu pastoreei, e alguns irmãos amados que estão nos surpreendendo aqui nessa noite, vieram aqui nos prestigiar e nos honrar com a sua presença. E tem muita gente, depois eu vou apresentar vocês para ele. Agora eu quero chamar aqui à frente uma pessoa muito especial do meu coração. Cadê ele? Vem cá, Luciano. Vem cá, meu filho. Olha que caba bonito. Só não é mais bonito do que eu, mas Luciano é pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Peixinhos. Eu tive a honra de pegar Luciano, chegar lá em Peixinhos. Esse menino aqui que vocês estão vendo arrumadinho aqui, bonitinho, isso era uma peça, viu? Esse menino foi pichador lá em Peixinhos, perturbava que só lá. Um dia a graça de Deus o alcançou e nós resolvemos investir na vida de Luciano e no ministério de Luciano. Eu tive o prazer de ordená-lo. Ele foi meu pastor auxiliar, meu amigo. Eu saí lá de Peixinho e ele ficou na 2ª Igreja Presbiteriana, da qual também nós pastoreamos e deixamos lá. E a gente tem um carinho. Eu estou vendo aqui Renato, Paulo, uma Vitória, Cleide, tanta gente aqui que nós temos um carinho tão grande. Eu saí de casa assim, dizendo assim: Deus, não permita que eu chore hoje, que é muito feio pastor chorando. Mas a emoção é muito grande, então convidar para que ele fosse o mensageiro. Eu já estava planejando em trazer o Luciano aqui para falar aqui conosco. O Carlos aqui, eu estava curioso para lhe conhecer, que eu falo de você direto para ele. E nós vamos ter o privilégio de ouvir o Luciano. Eu não vou falar mais não, porque senão daqui a pouco vocês estão mangando de mim aí, como diz o Matuto, porque eu estou chorando muito. Deus te abençoe, filho. Tem água aqui, viu? Fica à vontade, a casa é sua. Manda ver. Graça e paz a todos. Amém. Para nós é um privilégio muito grande estar aqui, porque Zé Alves, que eu tive o costume de conhecê-lo e chamá-lo de Zé, né? Bem carinhoso por ele ter sido o nosso pai espiritual, e eu devo muito, muito mesmo, né, diante de Deus, a Zé Alves, porque, como ele falou, realmente ele investiu em mim. Ele foi o pastor que brigou por mim, que comprou
investiu em mim, e eu agradeço a Deus, porque o pastor que eu sou hoje, eu devo a ele, e eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Ele para mim é um pai espiritual, sempre foi. Eu agradeço muito a Deus pela vida de Zé Alves, de Socorro, da sua família, que foi uma bênção, tem sido uma bênção. Ele não só me ordenou, ele também me casou, né? Minha esposa está lá atrás, queria que ela ficasse de pé, Cláudia, né? Ele é que deu toda a corda, porque eu conversei com ele, que estava orando por ela, ele foi lá e fez a gente namorar, noivar e casar. E quando eu recebi o convite, eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, que mensagem eu tenho de trazer para esse momento tão especial. Aí lembrei de algo que eu acho tão bonito, que é a amizade e o carinho de Paulo para Timóteo. E eu meditando, aí cheguei aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, você já pode estar abrindo, e eu fiquei saindo para dizer essas palavras, de que Paulo escreveu para Timóteo. Aí olhando, dizendo assim, vai ser Timóteo uma noite e vai falar para Paulo. Então, capítulo 1, até o versículo 14, o texto diz o seguinte: segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 1 a 14. Todos acharam? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transporte de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por essa razão, hoje te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que estás em Cristo Jesus. Guarda com depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Bem, duas cartas de Paulo a Timóteo. Uma orientação de um missionário e pastor experiente para um pastor que estava iniciando o seu ministério. E Paulo cuidava muito de Timóteo, mesmo distante em pessoa, mas o coração estava sempre perto, sempre próximo. E bonito é que Paulo sempre motivava Timóteo a permanecer na fé, a permanecer no ministério, a permanecer nos propósitos de Deus para a sua vida. E Paulo orava sem cessar por Timóteo. Paulo escrevia a Timóteo. Paulo torcia pelo sucesso ministerial de Timóteo. Mas claro que aqui eu não vou falar de Timóteo, é só para a gente trazer aqui a introdução dessa carta. Mas o que eu quero trazer é justamente aquilo que Paulo falou sobre ele, quando ele fala do ministério, que Timóteo pudesse participar com ele, junto com o seu sofrimento, junto com o seu ministério, porque Timóteo faz parte desse ministério. E ele chega a dizer que é justamente
o versículo 11, que ele fala que Jesus veio, Jesus é Salvador, Jesus morreu por nós, Jesus abriu o caminho do céu, que nos dá a esperança da eternidade, da imortalidade. Aí no 11 diz: o qual ele foi designado para ser desse Cristo, desse Senhor, desse Salvador, desse Redentor, pregador, apóstolo e mestre. E para mim foi importante ler esses versículos, porque para mim o pastor Zé Alves tem essas qualidades, e que Paulo aqui declarou que ele tinha, como cada pastor precisa ter. Porque nós somos pregadores, pregamos a palavra de Deus, pregamos o Evangelho, somos anunciadores das boas novas. Nossos lábios têm de ser recheados da palavra de Deus. Pregamos, e pregamos muito, não só no culto, todo dia a gente prega. O irmão, quando liga para o pastor, ou quando vem se aconselhar pessoalmente, ou quando vem pedir uma palavra, o pastor está pregando. Ele está sempre dando uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de despertamento, uma palavra de orientação, uma palavra disciplinar. O pastor sempre está pregando. Então, esse é o papel do pastor, pregar. E Paulo diz que deve ser pregada a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. A vida do pregador, ele prega. Até ele calado, ele está pregando, porque Deus nos chamou para isso. Por isso que Paulo disse: eu fui designado para ser este pregador. E eu agradeço a Deus, porque Zé Alves, para nós, ali na igreja presbiteriana de Peixinhos, a primeira e a segunda, porque na época ainda não era a segunda, era a congregação, ele sempre foi um grande pregador. E o pastor precisa pregar. Ele precisa abrir os seus lábios e falar a verdade de Deus. Porque nós vemos a igreja para ouvir a palavra de Deus. Nós vemos a igreja para ouvir Deus falar conosco. Nós vemos a igreja para recebermos a orientação do nosso Deus e Pai. E Deus utiliza de quem primeiramente? Do pastor. O pastor é aquele que anuncia a graça de Deus. É como nós encontramos lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, quando Moisés subia no monte, e Deus falava com ele no monte, ele descia do monte e falava para o povo. Ele sobe ao monte, tem intimidade com Deus, Deus revela a ele o que o povo precisa saber, e ele, ao descer do monte, diz para o povo que o povo precisa entender. Por isso que somos pregadores, porque vamos até Deus e trazemos de Deus para a comunidade, para a congregação que Deus manda dizer. E Paulo justamente está dizendo isso. Esse ministério eu fui designado para pregar, para fazer que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. E eu louvo a Deus, porque a gente tem visto isso na vida do nosso pastor Zé Alves, um grande pregador. Mas também Paulo disse que era apóstolo. Claro que a gente não utiliza muito no termo que é utilizado para os 12, ou vamos dizer os 13 primeiros discípulos de Cristo, os principais discípulos de Cristo. Mas a palavra Paulo significa enviado. E Paulo foi enviado de Deus. Nós somos enviados de Deus. Não é escolha nossa, é escolha de Deus. É Deus que nos envia para esse ministério. É Deus que nos envia para esse pastoreio. É Deus que nos envia para esse serviço. Não é um homem que olha e diz assim: é tão bonito ser pastor, eu quero ser pastor. É fácil ser pastor. É Deus que envia. Deus chama e diz: eu estou te chamando para você tomar conta das minhas ovelhas, para você alimentá-las, para você cuidar das feridas delas, para você ir atrás daquela que está desgarrada, para você guardá-las, para você levar o pasto verdejante. Nós somos enviados de Deus. Somos homens que Deus nos chama. Homens grandes e pequenos, homens de boa ou não aparência, mas homens que Deus chama para ser enviados, apóstolos dele. Também louvo a Deus, porque eu sempre admirei o ministério do pastor Zé Alves. Ele sempre foi meu espelho.
Eu tenho, na minha lista particular, eu tenho poucos pastores que eu admiro. E ele, claro, é o primeiro dessa lista. E foi a partir dele que eu fui entender o ministério pastoral. É um envio. Que muitas vezes estamos tão solitários, mesmo no meio de tanta gente. Porque às vezes as pessoas estão tão perto abraçando, mas tem hora que as pessoas parecem que estão tão distantes, mas a gente envia. E o envio às vezes é difícil, porque às vezes a gente vai ter que dizer coisas que muitas vezes as pessoas não vão entender ou não vão querer entender. Palavra de puxão de orelha, palavra de exortação, palavra de despertamento, e muitos talvez não vão entender, mas Deus enviou para isso. É tão difícil que o profeta Jonas achou melhor fugir. Que o profeta Jeremias tentou se desculpar dizendo que ele era como uma criança. Ou como o próprio Moisés, quando foi chamado, ele disse: eu não sei falar no meio de muita gente. Mas ele disse: sou eu que estou te enviando. E Deus nos chama para o ministério. E eu vi essa frase e creio que isso daqui não é uma frase de orgulho, de prepotência, mas é a frase mais verdadeira. Que não existe nenhum trabalho neste mundo, nenhum serviço nesse mundo que seja tão excelente como o ministério pastoral. Muitas vezes a gente olha nas eleições presidenciais dos Estados Unidos como dá um status imenso para alguém que se torna presidente daquele país. Mas mesmo sendo presidente dos Estados Unidos, não é tão gratificante, tão valioso do que ser um pastor enviado por Deus. Esse é o trabalho mais precioso que alguém possa imaginar. E Paulo estava dizendo a Timóteo: para esse ministério, Deus me enviou. E eu louvo a Deus que Deus enviou Zé Alves para esse ministério. Mesmo que a gente passe por um momento tão difícil, e parece que algumas vezes parece que aquilo não faz parte, mas quando Deus manda, Ele se responsabiliza de maneira tão especial. Deus supre de todas as formas. E ser enviado por Deus, irmãos, é um privilégio grande. E eu estou dizendo sempre que eu louvo a Deus por Zé Alves, porque ele também entendeu o chamado de Deus para mim. Os meninos lá da igreja, eu conto, não sei se ele está lembrado, a primeira vez que eu cheguei para ele, eu disse a ele que eu queria ir fazer missões. Eu queria ir me preparar. Aí ele chegou para mim e disse assim: Luciano, você chegou muito tarde, está muito perto da reunião do presbitério, você não deve ter me procurado antes, não dá para... A gente já viu o conselho que já reuniu, esse ano não vai dar, ele está certo. Aí no segundo ano eu procurei ele me disse a mesma coisa. Eu chamei tarde, ele disse: está certo. Não sei se você lembra disso. Ele vai dizer o que eu vou fazer. A partir de janeiro eu fiquei no ouvido dele: Zé Alves, eu quero ir. Zé Alves, eu quero ir. Zé Alves, eu quero ir. Não sei se você lembra, eu passei o ano todo lembrando a ele, para ele não ter desculpa dizer que não estava no tempo. E uma coisa interessante é que ele chegou na reunião do conselho e disse: olha, é melhor mandar Luciano para o IBN, que é o instituto que prepara jovens para plantar igreja, lá em Garanhuns, da igreja presbiteriana. E eu não conhecia, mas ali eu confiei e disse assim, na minha mente, eu disse: olha, eu não sei o que é, mas você está mandando esse caminho. E quando eu cheguei lá, os primeiros desafios, que para mim lá foi desafio porque é muito frio, ladeira, algumas coisas que eu não sou muito simpático para elas. Não era. Até os pedi Deus falando no meu ouvido e dizendo: quem me trouxe aqui não foi ele? Aí calei a boca e só fui dar graças a Deus. E depois de 3 anos ali eu vi que ali foi o caminho. Deus deu a ele essa visão. E Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, eu entendo o teu trabalho porque eu também fui enviado. Mas outra coisa que ele disse, que ele não só foi chamado para ser pregador apóstolo, ele também foi chamado para ser mestre. Aprendemos e ensinamos. Ensinamos com um abraço, ensinamos com perdão, ensinamos com um sorriso, até com choro, quando o pastor chora aqui na frente, ele está nos ensinando. Ensina os homens da igreja a aprender a chorar.
Ensina os irmãos da igreja a entender que o pastor também é humano e que tem sensibilidade, porque muitas vezes acham que o pastor é tão forte, mas tem a sua sensibilidade. Paulo disse: eu fui enviado para ensinar. E a nossa vida ensina, irmãos. Por isso que Jesus disse que nós somos sal e luz. Até calado nós ensinamos. Eu não sei se você já passou por essa experiência, ou você já falou assim. Às vezes tem alguém ali num cantinho tão calado, aí alguém pergunta assim: você é crente? Por quê? Não, porque eu vejo algo diferente em você. E a gente às vezes fica até bastante elogiado com isso, mas porque a gente não sabe que até o nosso silêncio ensina. E o pastor ensina. Tudo que Jesus fez foi um aprendizado. Tanto é que até hoje nós absorvemos isso. Nas nossas pregações, nas nossas leituras, nas nossas meditações. Cada ato que Jesus fez foi ensino. Quando ele entrou lá dentro do templo e saiu quebrando tudo, fazendo, numa palavra mais popular, um barraco ali dentro do templo, Jesus estava ensinando. Quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério e lançaram aos pés dele, dizendo que na lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, e ele só fez escrever no chão, em silêncio, ele estava ensinando. Quando ele estava dormindo no barquinho, e que os discípulos experientes do mar, vendo aquele mar agitado, colocando água para dentro daquele barco e deixando o barco de uma maneira que eles entenderam que ia virar, e ele dormia, eles ali conversando: como é que ele consegue dormir? Ele estava ensinando. Quando ele foi visitar o sepulcro de Lázaro e chorou, ele estava ensinando. Quando ele estava recebendo as afrontas e os açoites dos seus adversários, e em silêncio ele ficou, como naquela cruz, quando as pessoas passavam e zombavam, ele estava ensinando. A vida do pastor é um ensino. Ele pregando ou ele calado, ele está ensinando. Ele está mostrando o que ele aprendeu e tem aprendido com Jesus. E Paulo disse: eu fui chamado para o ministério de Jesus e ensinar as pessoas quem é Jesus. Claro que não é fácil, porque às vezes as pessoas só querem ver aquela glória de Jesus em nós, do monte da transfiguração, e não quer ver a realidade de lá de baixo, na vida e do ensino do pastor. Mas a vida do pastor ensina. Mesmo quando ele não quer, mesmo quando ele erra, ele está ensinando, porque a graça de Deus está sobre ele. É um aprendizado. É como o pai diante de sua criança. Ele pensa que só ensina a criança quando ele diz à criança: olha, isso pode, isso não pode. Às vezes o pai esquece que, mesmo quando ele está calado, em qualquer atitude que ele faz, o menino está olhando, está aprendendo. Quando ele abraça a esposa, quando ele senta, como ele come, a maneira como ele dorme, se o menino vê, o menino está aprendendo. Porque mesmo qualquer atitude que o pai faça, a criança está aprendendo. A vida do pastor ensina. Por isso que Paulo disse: eu fui chamado para ser mestre. Tanto é que ele disse: Timóteo, faz o que tu aprendesse de mim, o que eu fiz, como eu fiz. Eu não estava dizendo só de palavras, mas também da maneira. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque aprendi muito com os irmãos. E sabe que a coisa mais gostosa é que a gente aprende com tudo que uma pessoa faz. Aprende com aquilo que ela acerta e aprende com aquilo que ela erra. Tudo é aprendizado na casa de Deus. E eu agradeço a Deus que aprendi muita coisa no meu ministério a partir da vida de Zé Ramos. Ele para mim foi um mestre e tem sido também. Às vezes quando a gente está conversando pelo telefone e ele desabafa algumas coisas, eu sou do temperamento mais forte, ele sempre deixa uma palavra de simples orientação. Mesmo distante, mas ele ainda está me ensinando. E esse é o meu desejo para esta igreja, que vocês abracem algo como um pregador da palavra de Deus, como um homem que está aqui para revelar a vocês que Deus fala com ele nos seus momentos de oração, naquele momento que ele para preparar a mensagem. Vocês vejam ele como arauto de Deus, como a boca de Deus aqui para esta comunidade, como pregador.
E o papel de vocês não é só ouvir ele pregar. É vocês orar antes por ele e dizer: Pai, fala para o teu servo aquilo que o Senhor quer falar comigo. Prepara o coração dele, preenche os lábios dele, para que quando ele pregar, eu veja o Senhor falando comigo através dele. Também recebam Zé Alves como um apóstolo, como um homem enviado por Deus, não só para ser o pastor desta igreja, mas para ser primeiramente o teu pastor, aquele homem que Deus escolheu para te ajudar. Não porque ele seja melhor, mas foi o homem que Deus escolheu para ser o teu pai espiritual, para ser o teu amigo, o teu conselheiro, o teu intercessor, para ser o teu professor, para ser aquele que Deus escolheu para te levar às águas de descanso, mas quando também for preciso, a vara e o cajado que consola. Receba ele também como mestre, como um homem que Deus está usando para te ensinar. Talvez o que ele lhe ensine naquele momento talvez não se encaixe com o seu contexto, mas lá na frente você vai ver como foi importante aquele ensino. Porque Deus é maravilhoso. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Receba ele como mestre, como aquele que Deus está colocando para ensinar vocês. E sabe que nós pastores também aprendemos com as ovelhas. Como aquele que Deus colocou para, através da vida dele, em som ou em silêncio, vocês possam ver Cristo nele e ver Jesus mostrando a vocês a graça dele, aquilo que vocês precisam aprender. E eu termino dizendo as palavras de Paulo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vocês, irmãos. Igreja, guarda o bom depósito que Deus está dando a vocês, que é o pastor Zé Alves, pelo Espírito Santo. Ajude ele, interceda por ele. E quando eu falo por ele, falo ele, família, Socorro, Tamari, João, que a gente chama de Joãozinho, a sua família, porque ele também precisa de vocês. Deus só não colocou ele aqui para ajudar vocês, mas colocou vocês aqui também para colaborar com ele. Esse reino tão bonito e tão maravilhoso que é o reino do Senhor. Vamos ficar de pé? Eu queria chamar Zé Alves aqui à frente. Eu queria ter o privilégio de orar por ele nessa noite, nesse momento. Pai querido, no nome do teu filho, eu te louvo, Pai. Tenho o privilégio de trazer a palavra para o meu mestre. E te agradecer, Senhor, pelo privilégio que tu me deste de estar aqui essa noite. De ser convidado, não para pregar aqui nesta igreja, mas para Deus, expressando o meu coração, o meu sentimento pelo teu servo. Tu sabe, ó Deus, que ele foi um pai que eu não tive. Tinha pai vivo, mas nunca foi presente na minha vida. Tu sabe, Senhor, que ele nunca investiu em mim como filho. Eu não falo mal dele porque eu sei que ele não te conhecia, ele não tinha o coração a ti, ele não te servia. Mas o Senhor, para consolar meu coração e para me ajudar, eu tenho um carinho de um pai, o Senhor colocou Zé Alves na minha vida. Obrigado, Deus. Porque nas minhas revoltas internas e secretas, da carência de um personagem masculino para qual eu pudesse espelhar, e que eu não tinha ninguém para poder suprir isso, o Senhor colocou este homem, esse servo teu, para que ele fosse o pai, mais do que o pai biológico carnal, um pai espiritual. E eu te agradeço, Deus, porque aquilo que as pessoas não viam em mim, o Senhor abriu os seus olhos e fez ele enxergar o teu amor e a tua graça sobre a minha vida. Te agradeço, Deus, por estar aqui, tendo o privilégio de estar participando desse aniversário. E te agradeço, Deus, porque o Senhor tem dado a ele algo tão especial, que para onde quer que ele vá, ele é tão querido, porque o Senhor chamou para que através dele brilhasse a tua luz maravilhosa, Senhor. Eu te louvo por cada irmão que está aqui presente e que veio também, juntamente, participar desse momento tão especial na vida dele e de tantos irmãos que estão comemorando o seu aniversário hoje e durante essa semana.
Te agradeço, ó Deus, por esse pai. Te louvo pela vida dele, Santo Deus. E te louvo por essa igreja, que possa crescer cada vez mais. E que, se for, ó Deus, a tua vontade, que saia daqui para um lugar maior ainda, para caber mais pessoas que precisam do Senhor. Pois, ó Deus, em Cristo Jesus assim te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe. Você dá um abraço? Um aplauso para Deus, louvado seja pela vida do nosso pastor. Os irmãos podem sentar. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E agora nós vamos louvar ao Senhor com as primícias daquilo que Ele tem nos dado. Olha, se quando nós olhamos para a nossa vida e observamos as coisas que Deus tem feito na nossa vida, as bênçãos, os livramentos, as realizações dos nossos sonhos, que são bênçãos tremendas e incontáveis nas nossas vidas. E quando chega no momento da gente honrar ao Senhor, a gente precisa honrar ao Senhor com as primícias do nosso coração, da nossa alma. Até porque nós não estamos dando nada para o Senhor, nós estamos apenas devolvendo para Ele aquilo que Ele já
nos antecipou, nos deu e nos abençoou. Nós vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Vocês vão receber um envelope. Aqueles que desejarem fazer assim de coração, vocês solicitam dos acólitos o envelope. Nós estaremos assim honrando ao Senhor em nossas vidas. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer e já sabia porque você tinha essa cara de vencedor. E que se Deus reagir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou.
vem de ti, Senhor, e do que teu tu dás. Pode sentar, irmão, senta aí. Vamos cantar mais um aqui. Essa linda demais. Tudo a ver com a história do pastor Zé. Confio em ti. Essa música é muito maravilhosa. Você tem que cantar comigo, viu? É bonito quando a igreja canta com a gente. E eu acredito que alguém está aqui nessa noite também tem tudo a ver com o que a gente vai cantar. E nessa noite, assim como nós confiamos, que o pastor Zé confiou em Senhor, confie nele também. Não desista não, como nosso pastor estava aqui. O pastor estava pregando aqui, o pastor Zé não desistiu dele. Porque Deus não desiste da gente, não. Deus nos escolheu, amém? Deus te escolheu. Você veio aqui nessa noite, Deus escolheu você para aqui nessa noite. Você não está aqui em vão não, viu? De jeito nenhum. Isso é para você também. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não tem ninguém o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei. Você! Cada sonho que veio. Coloque nessa noite. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha força. Passou, meu irmão. Que fala daqui para frente, amém? Que fala daqui para frente. A vitória é nossa em nome de Jesus. Eu não vou olhar atrás. O que passou não volta mais. Não tema, não tema. Não tema. O que virá? O que virá? Sua esperança está onde? Coloque nessa noite. Levanta-me, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor.
pastor que pregou que Deus investe na vida das pessoas com mão no coração. Vamos terminar bem bonito. Eu confio em ti. Bem bonito, viu? Eu confio em ti. Deus está investindo na nossa vida. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. E todo tempo eu sei que estás comigo. Meu amigo fiel. Nada poderá me afastar de ti. E todo tempo eu sei que estás comigo. Meu amigo fiel. Amém. Eu queria pedir para o pessoal de Peixinhos ficar de pé, por favor. Todo o pessoal de Peixinhos, querido. Olha só, Juquinha. Até Tiago Costa está aqui, viu? Que foi aqui a minha ovelha lá, ele está aqui, ó, que fez o gol do Santa Cruz essa semana, Tiago Costa. Alperes, eu lembrei demais de você essa semana, quarta-feira, quando assisti aquele jogo. Vamos dar uma salva de palmas bem carinhosa para nossos irmãos de Peixinhos. Coisa maravilhosa. Alperes, Chico. Babi, ó, pode sentar. Eu tenho duas Babi, viu? Eu tenho uma Babi aqui e uma Babi em Peixinhos. Giselda, Renato, Paulo, Cleide, irmã Vitória, Cláudia, uma grande missionária, uma grande mulher de Deus, que foi parceira nossa aí em momentos de oração, uma mulher usada por Deus, né? Tanta gente. Juquinha, esse Juquinha me aperreou demais. Esse Juquinha, Ana, tu é uma heroína, Ana, tu é uma heroína. Eu vou te dar um cheiro depois, eu tenho coragem de casar com Juquinha. Juquinha cheirou pra tu, viu? Você sabe que eu te amo demais. Oh, coisa linda, olha quanta gente bonita aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Olha, eu quero dizer aqui para vocês que hoje esse culto é um culto muito festivo, de muita... Primeiro eu quero dar um aviso aqui aos pais. O fato de não ter tido a salinha hoje, o cultinho hoje para as crianças, hoje e no próximo domingo, e talvez no outro domingo, nós não teremos a salinha para as crianças. Até que a gente faça uma reestruturação para podermos atender vocês, os filhos de vocês. E depois nós vamos estar marcando aí uma reunião, uma conversa com os pais em relação aos seus filhos. Nós temos aí uma faixa etária grande de crianças aí de dois níveis, de duas faixas etárias de idade, e a gente precisa reestruturar tudo isso para a gente oferecer de carne de saca. Aí eu fui convidado para fazer um curso lá com mais 2 modelos. 3, né? Foram 3 modelos, isso André, com mais 3 modelos. Aí o segredo era os fotógrafos estavam próximos lá, todos, e os 3 são da paróquia aqui do Bom Samaritano. E esses 3 modelos foram convidados para fotografar a barriga, né? A barriga sempre. Porque nessa igreja ninguém consegue fazer regime, ninguém consegue emagrecer, pelo amor de Deus. Toda semana tem bolo, como diz Michel, né? Toda semana tem festa, toda semana tem comida, e é muita comida. Olha, semana passada teve um banquete aqui, a André Guerra ofereceu um banquete extraordinário aqui. Hoje tem mais comida, e ninguém consegue. Aí por isso que as revistas Times da vida estão nos convidando para a gente ser de modelo, né? Mostrando as barriguinhas da gente. Eu quero convidar o pastor Agrinaldo, que estava viajando, estava curtindo as férias lá no Rio de Janeiro, lá no Copacabana. A gente chique é assim mesmo, né?
chamar o professor Aguinaldo. Eu quero agradecer aqui a cada pessoa, a cada irmão que sexta-feira eu completei 25 anos de idade sexta-feira. Não é fácil. Não é fácil. Se completar 25 anos assim, mentir na cara de Deus é pecado, né? Olha, eu completei 4.5, meu motor tá ficando potente, viu? Tá ficando potente, 45, com todo vigor, né? Só a barriga aumentou um pouquinho, mas ela vai baixar. Essa semana a gente começa as novas atividades. Eu quero agradecer a cada mensagem que eu recebi de vocês, a cada ligação, a cada palavra de carinho, a cada gesto de vocês foi marcante para a minha vida. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho de vocês, pelo que vocês têm feito nas nossas vidas, na vida da minha família, pela forma como vocês nos receberam aqui, têm nos abençoado. Muito obrigado, eu tenho que agradecer muito a Deus. Deus escolheu pessoas maravilhosas e extraordinárias como vocês para abençoar a minha vida e abençoar a vida da minha família. Eu quero muito agradecer. Olha, está aqui presente também minha sogra, meu cunhado e a esposa, a família também do Socorro, que está aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer a todos vocês que estão nos visitando nessa noite, a cada membro dessa igreja que me dá a honra de poder falar no nome de vocês, brincar com vocês, abraçar vocês, me sentir amado por vocês, cuidado por vocês, bem tratado por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal do Peixinhos, que nunca foram esquecidos no meu coração, e que eu sempre tive o privilégio e a honra de poder amar vocês com todo o prazer da minha vida. Eu quero contar sempre com as orações de vocês. Quero pedir ao pastor Aguinaldo, agradecer a Carlos também, que está também aí sendo preparado para o pastorado. Eu quero pedir ao pastor Aguinaldo para orar por nós, todos nós aqui que estamos oferecendo. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Fazer algum agradecimento? Alguém quer? Martinha, que pode te ver, eu estava saudade de você, Martinha. Olha, vamos orar. Pedir ao pastor Aguinaldo para nos abençoar. Semana eu estava falando com uma amiga e ela me convidou para almoçar na casa dos pais ontem. Ela estava aniversariando e aí eu disse Feliz Natal. Não é? Feliz Natal, né? Para vocês eu desejo felizes natais. Por quê? Porque Cristo nasceu em vossos corações e antes trouxe a vocês a luz do mundo, amém? Mas Feliz Natal a todos assim de nascimento. Feliz aniversário, né? Oremos, Senhor nosso Deus, nesse momento em que vemos, ó Pai, o quão Tu és maravilhoso para conosco, como Tu és benigno, Senhor, porque Tu nos mostra cada vez mais, ó Pai eterno e amado Deus, que o Teu amor derramado na terra através, Senhor eterno, Pai amado, na totalidade daqueles que aqui estão, nos mostra, Senhor eterno, Pai amado, quão Tu és maravilhoso, como Tu és provedor, e os infinitos livramentos que descem, ó Deus, a todos aqueles que aqui estão completando mais uma data natalícia. Pai querido e amado Deus, neste momento, ó Pai, em que nós prestamos culto em ação de graças, reconhecendo que a vida brota das Tuas mãos, e que ela se renova, e que ela se expande, e que ela se alarga através dos aniversariantes que aqui estão, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, olhando para Ti, buscando em Ti cada vez mais, ó Pai eterno e amado Deus, a Tua presença em nossas vidas, em nossas famílias, para que haja multiplicação, ó Deus, de dias prósperos na vida de cada um desses aqui presentes. Que os seus anos sejam multiplicados com saúde, paz e, acima de tudo, com a certeza e a sabedoria que cada um deve trazer em seus corações, como já está instalado em seus corações, de que Tu és único e nós devemos prestar honra, louvor
E devemos dizer a Ti, ó Senhor, muito obrigado pela vida de cada um deles. Que cada vez mais, Senhor, eles venham a aniversariar e a reconhecer que este momento cabe somente a Ti, Senhor, em agradecimento. É assim que nós oramos e agradecemos em um nome para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. O Senhor está parabéns, vamos ficar de pé. Parabéns a todos os aniversariantes. Quero agradecer também aqui a presença do pai de Andréia, que está aqui conosco, né? Depois a gente vai fazer uma oração aí por ele. Deus abençoe. Eu quero dar uns avisos aqui rapidinho para vocês. Eu queria pedir o nosso técnico aí para apresentarem o nosso site. Vou colocar ali no
Senhor, pastor, está no seu lado.